Então, um fato que me chama muita atenção e passa uma esperança pro torcedor do Vasco é que a gente vê que os jogadores e a comissão técnica estão muito otimistas e você vê um grupo fechado, unido dentro de um propósito. Inclusive, o Emiliano Dias, após a vitória do Atlético Mineiro, ele sobe um pouco o tom. Ele fala que o Vasco não apenas vai lutar por essa questão de sair do rebaixamento, como eles fizeram um comprometimento interno de buscar coisas a mais nesse campeonato. Falar isso, nesse momento, para alguns pode parecer até meio que loucura, para um time que para muitos estava dado como rebaixado. Eu fui um, né, que até falei no canal lá, no Futebolaço Vasco, algumas vezes, que para minha saúde mental eu já tinha dado o time como rebaixado, e o que viesse de positivo dali para lá, eu tratava como bônus, mas falei isso ainda sobre o comando do Barbieri e seus reforços do meio do ano. O Vasco virou a chave, é um time hoje que joga bem, algumas peças que chegaram, praticamente todos os reforços eu gostei, se não inicialmente com os nomes, mas agora com o desempenho apresentado, e o Vasco teve um salto de qualidade muito grande. Ontem, por exemplo, o Vasco enfrenta, na minha opinião, o melhor time do futebol brasileiro nas 3 últimas temporadas, o mais regular. Inclusive, Abel Ferreira, em outubro, completa 3 anos de Palmeiras. É um fato muito raro. Me fala qual foi o último time no futebol brasileiro que teve um treinador há 3 anos. O Flamengo, que vem ganhando muitos títulos nos últimos anos, dificilmente termina uma temporada com o mesmo treinador, quando não troca, às vezes, 2 treinadores na mesma temporada, às vezes até terminando o ano com título, né? Então, assim, é algo que mostra a solidez do Palmeiras. E o Palmeiras, no primeiro tempo, teve 3 finalizações. Uma cabeçada no lance de escanteio, uma falta do Rafael Veiga batida do meio da rua que ele jogou lá em São Januário e uma finalização do Rony com 3 minutos que obrigou o Léo Jardim a fazer uma bela defesa. O Vasco impôs muita dificuldade ao Palmeiras para criar no jogo de ontem. No segundo tempo, o Palmeiras até melhorou um pouco. Senti que o Vasco sentiu, né, com as mexidas, o time caiu um pouco de qualidade, mas você vê uma mudança drástica hoje dentro do time do Vasco. Então isso me chamou bastante atenção e me deu esperança. E para complementar essa fala do Emiliano Dias, aonde ele diz, né, que se querem que eles desistam vai ter que matar todo mundo, quem não assistiu a entrevista que o Léo deu no programa Boleiragem, ele também fala algo nesse sentido, de que eles querem coisas melhores dentro desse campeonato, não apenas lutar contra o rebaixamento. Então você sente que, pelo menos internamente, eles sabem que a situação ainda é difícil, é delicada, mas há otimismo não apenas de sair do rebaixamento, mas como talvez brigar até por uma Sul-Americana, né? Então você vê que internamente existe uma confiança muito grande. Eles confiam no trabalho que está sendo realizado. O Vasco vai passar a ter um trunfo a partir da próxima rodada. O Vasco teve essa melhora de qualidade sem o Payet. Ainda tem um jogador do tamanho e do currículo do Payet para estrear a partir desse final de semana. Acredito que, assim como o Medel e alguns jogadores precisaram de 2, 3 rodadas para começar a botar todo o seu potencial para fora, o Payet deve acontecer o mesmo. Adaptação, nunca jogou no Brasil, né? Vem de férias, jogador já de 36 anos. Acho que ele vai demorar algumas rodadas para pegar no breu. Mas acho que o Vasco ganha um baita de um reforço, além do maior de todos, falado pelo próprio Ramon Dias, que é o retorno da torcida do Vasco como mandante nos jogos. O Vasco veio jogando partidas sem público. Foram 4 jogos sobre a punição do STJD. Então, sim, hoje, apesar dos matemáticos dizerem que a chance de rebaixamento do Vasco varia de 70% a 76%, dá para se ver um otimismo e dizer que, a fase é difícil, mas dá para acreditar em dias melhores ainda nessa competição.